Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula e a partir de agora vamos começar a nossa aula de Ciências Humanas. E o tema é colonização do Brasil. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o processo colonizador do Brasil, no período em que o nosso país viveu sob o domínio português. Então, vamos começar diferenciando os dois tipos de colonização que existiram nesse período, no século XV, o século XVI. Nós temos, primeiramente, um tipo de colonização que existiu aqui no Brasil, que foi a colonização de exploração. Como o próprio nome diz, o colonizador, ele explorava a colônia. Ele não tinha o objetivo de se mudar para lá, para a colônia. O objetivo era simplesmente pegar as riquezas que ali estavam e levar para o comércio, principalmente o comércio europeu. Vamos ver aqui no slide? Então, gente, no comércio de exploração, não havia a intenção dos colonizadores de fixar residência na colônia, ou seja, deixa eu só pegar aqui o marca-texto, ou seja, eles não queriam morar, eles não queriam fixar uma residência, eles queriam apenas extrair as riquezas que ali estavam. E as riquezas poderiam ser das mais variadas formas, poderiam ser metais preciosos, principalmente metais preciosos, mas, como nós vimos nas nossas primeiras aulas sobre a colonização do Brasil, os portugueses não acharam de imediato esses tão sonhados metais preciosos. Os portugueses que estavam faturando e muito com o comércio das especiarias vindas lá do Oriente, das Índias, eles decidiram então manter essa comercialização ao invés de descobrir as terras, de verificar mais para o interior do país se tinha algum tipo de metal precioso. Foi somente no século XVIII que os colonos finalmente vão encontrar metais preciosos aqui no Brasil. Então, veja que a colonização de exploração não tinha aquela ideia de mudança de residência, mudança de local para ficar. Ao contrário dos ingleses, que saíram do seu lugar de origem e foram para a América do Norte, em busca de um lugar para refazer a sua vida, na colônia de exploração nós temos essa busca do colonizador pelas riquezas da região. Então, como já falamos da colonização, da colônia de exploração, agora vamos falar da colônia de povoamento. Então, o colonizador que chegava em novas terras, por exemplo, os ingleses que saíram da Europa e foram para a América, muitos deles fugiram em busca de um lugar que pudesse refazer a sua vida. Nós temos aqui, vocês estão vendo aqui na imagem, uma representação disso. Os colonos chegando em novas terras, buscando uma aproximação com os indígenas, buscando muito também adaptar a vida dos indígenas à cultura dos colonizadores. Então, na colônia de povoamento, o colonizador ele buscava então uma vida nova na colônia, ele buscava refazer a sua vida lá na colônia, tá certo? Enquanto na Europa estava tendo guerras, perseguições, principalmente na Inglaterra, com as guerras que estavam acontecendo ali, as revoluções também estavam acontecendo, a Revolução Inglesa, algumas guerras religiosas também, então muitos ingleses saíram ali do seu lugar de origem e foram ocupar a América, em busca de uma nova oportunidade de vida. Então é nesse momento que ocorre a colonização de povoamento, totalmente diferente da colonização de exploração. Os portugueses, eles não viam motivo para deixar o reino de Portugal e se mudar para o Brasil. Até porque naquela época Portugal era um reinado politicamente solidificado, não existia guerras internas, conflitos internos ou até mesmo perseguições que pudessem justificar uma saída dos portugueses para a terra recém-encontrada pelo Pedro Álvares Cabral, em 1500.
né? Havia muito mais justificativas econômicas, né? No sentido de explorar a terra, né? No sentido de buscar metais preciosos, né? Vamos lembrar um tema que nós trabalhamos anteriormente, que é o mercantilismo, né, que é uma modalidade econômica daquela época. E no mercantilismo, uma das características era justamente o metalismo, ou seja, a busca por metais preciosos. É por isso que quando os portugueses aqui chegaram em 1500, a primeira coisa que eles procuravam era justamente ouro ou qualquer outro tipo de metal precioso que tivesse um grande valor no comércio europeu. Então, na colônia de exploração, não existe essa saída do povo colonizador para a colônia, né? Ao contrário da colonização de povoamento, né? O colonizador saía do seu lugar de origem e ia para a colônia fixar residência. Então, às vezes, a gente pode até pensar que na colonização de povoamento não existia conflitos, já que a pessoa ia lá nessas novas terras, né, para morar, para refazer a sua vida. Só que não, né? Vários desses colonizadores ingleses entraram em conflito com os indígenas. E muitos indígenas foram obrigados a sair do seu local de origem ali na América e se deslocar para as reservas, né, que os colonizadores haviam fixado para eles, né? Então veja que são dois tipos de colonização, né, dois tipos de domínio, né, sobre um determinado lugar. E dessa forma, a América acabou sendo, né, colonizada pelos europeus. Na América do Norte, né, ali onde hoje é os Estados Unidos, o Canadá, foi dominado pelos ingleses, pelos franceses também, enquanto que na América Latina, né, do México até o sul da Argentina, foram dominados pelos portugueses e pelos espanhóis, tá certo? Então veja que é importante, quando falamos de colonização, nós especificarmos esses dois tipos de colonização. No caso do Brasil, tivemos a colonização de exploração. Por isso que as riquezas do Brasil foram levadas pelos portugueses até a Europa para atender às demandas do mercado europeu, tá certo? Então, outro fato também interessante, né, que quando nós falamos sobre a colonização do Brasil, né, é sobre o pacto colonial, né? O que seria esse pacto colonial? Quando falamos sobre esse assunto, sobre esse tema, né, o pacto colonial, nós temos que ter em mente as questões econômicas, né, a questão de economia, né, economia colonial. Então, o que seria esse pacto colonial? Alguns autores chamam de exclusivismo colonial, ou seja, a colônia só poderia comercializar com a metrópole. Então, durante todo o período em que o Brasil foi colônia de Portugal, o Brasil só poderia comercializar com Portugal. Né, o Brasil enviava matéria-prima para os portugueses, por exemplo, né, o pau-brasil, ouro, né, cana-de-açúcar, e em troca Portugal enviava produtos manufaturados, né, para atender também, né, as demandas do Brasil, tá certo? Então, esse pacto colonial, esse exclusivismo colonial, por isso que é exclusivismo, vem de exclusivo, ou seja, a colônia só poderia comercializar com a metrópole, mais ninguém, né? Então, durante mais de 3 séculos, o Brasil esteve inserido nesse contexto econômico. O Brasil não poderia comercializar com os Estados Unidos, com nenhum outro país europeu, apenas com Portugal. Que era uma forma de Portugal obter o domínio também sobre as riquezas do Brasil, evitando também a concorrência, né, evitando que outras nações, até mesmo mais desenvolvidas economicamente do que eles, né, do que os portugueses, pudessem dominar o mercado brasileiro, tá certo? Então, outra característica importante da nossa colonização é o pacto colonial. Não é à toa que só uma curiosidade, que quando a família real portuguesa vem para o Brasil em 1808, uma das primeiras medidas do príncipe regente, né, Dom João VI, foi abrir os portos brasileiros para as nações amigas. Ou seja, ele estava acabando com o pacto colonial. Porque a partir do momento que o príncipe regente ele abre os portos brasileiros para as nações amigas,
ele estava fazendo o quê? Ele estava acabando com esse exclusivismo colonial de Portugal sobre o Brasil. Então veja que 1808, 1500, 308 anos em que o Brasil teve essa obrigatoriedade, de comercializar apenas com Portugal. E também é interessante que nos movimentos anticoloniais que nós tivemos no Brasil, essa questão do domínio português sobre a economia foi muito questionado em várias revoltas, porque as pessoas viram a injustiça que era essas riquezas brasileiras sendo levadas pelos portugueses para o comércio lá na Europa, enquanto que o Brasil não tinha toda essa riqueza, não ficava aqui em nossa terra, tá certo? Outra questão interessante também relacionado ao Pacto Colonial é uma outra prática econômica que era muito feita, muito ativa aqui no Brasil, que era a plantation. A plantation, pessoal, não tem um conceito específico sobre isso, mas sim é uma forma denominada para a gente falar sobre essa prática econômica aqui no Brasil, que era a seguinte: monocultura, ou seja, o Brasil só poderia cultivar apenas um tipo de cultura, ou seja, apenas um tipo de produto, no caso aqui da colônia, a cana-de-açúcar. Nós vamos ver isso daqui algumas aulas. Exportação, ou seja, essa cultura, esse produto, ele era levado para o mercado externo. Mão de obra escrava, primeiramente os indígenas e depois os negros, e o latifúndio, ou seja, a grande propriedade de terra. Então, pessoal, a economia colonial, ela vai se fixar nesses 4 pontos que nós chamamos de plantation, que é o latifúndio, ou seja, as grandes propriedades de terra. Vai utilizar a mão de obra escrava, primeiramente a indígena, mas um período bem curto, que os indígenas não vão se adaptar à nova realidade que estava se impondo sobre eles, depois da chegada dos portugueses até aqui. Por conta disso, os negros começam a trabalhar como escravos no nosso país. E a exportação. Todo produto nosso ia para o mercado externo, ia para o mercado europeu. Então, os portugueses vinham para cá, pegavam a cana-de-açúcar e levavam para a Europa. Eles vinham para cá, pegavam para o Brasil, comercializavam na Europa. Com ouro foi a mesma coisa. E por isso que até hoje o nosso país ele atende muito a essas demandas de matéria-prima. O Brasil é vende muito a matéria-prima, que hoje chama-se commodities, a matéria-prima, que é aquele produto que ainda não foi processado pela indústria ou por qualquer outro tipo de fábrica, tá certo? Então veja que, quando nós estudamos a colonização brasileira, a gente também consegue entender um pouco a forma como o nosso país se relaciona perante o mercado externo, tá certo? Beleza? Meus queridos, então é isso. Hoje, na nossa aula, nós vimos um pouco mais sobre a colonização do Brasil, vimos as diferenças entre colônia de exploração e colônia de povoamento. No caso do Brasil, o que aconteceu aqui foi colônia de exploração. E fechamos falando sobre o pacto colonial ou exclusivismo colonial, que foi essa exclusividade que os portugueses tinham no mercado brasileiro, pois os produtos do Brasil só poderiam ser comercializados com Portugal. E fechamos a nossa aula falando sobre a plantation, esse modelo econômico que foi aplicado no período colonial, baseado no latifúndio, na mão de obra escrava, na monocultura e também na exportação, tá certo? É isso aí, meus queridos. Muito obrigado. Vejo vocês na próxima aula. Aquele abraço, fique com Deus. Até mais.